Bateu aquele desespero? Sabe aquele momento universal de abrir as portas do guarda-roupa, dar de cara com um mar de cabides e sentir que, incrivelmente, não tem absolutamente nada para vestir? Pois é. Seja por uma grande virada na vida ou só porque aquelas peças não fazem mais o menor sentido, voltar a estar caseiro paralisa qualquer um. Mas e se isso for, na verdade, a melhor coisa que poderia acontecer para o estilo pessoal? Bom, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos destrinchar um guia simplesmente fascinante sobre como reconstruir um guarda-roupa inteiro a partir do absoluto zero, focando, claro, em estratégia, economia e muita elegância. E para já mudar a chave na nossa cabeça, olha só essa frase genial do material que estamos analisando. Meu armário não é um museu do que eu perdi, nem um depósito de doações aleatórias. É uma curadoria intencional do que eu preciso para ser quem sou hoje. Essa frase muda tudo. Ela tira a gente daquela crise de falta de roupa e transforma a situação numa oportunidade incrível, totalmente empoderadora, para criar uma curadoria real e intencional. Certo, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje tem 6 passos bem diretos. 1. A tela em branco. 2. A fase de sobrevivência. 3. A fase da versatilidade. 4. A fase da personalidade. 5. Cuidados e manutenção. E, por fim, o passo 6, a mentalidade curada. Passo 1. A tela em branco. É aqui que a gente ressignifica esse armário vazio. É muito comum que essa necessidade de recomeçar venha de grandes solavancos na vida, sabe? Uma transição de carreira, uma mudança drástica de rotina ou até o fim de um relacionamento. E a mudança mental que precisa acontecer agora é muito nítida. De um lado, a gente tem aquele pensamento que trava tudo, não tenho nada para vestir. Do outro, a visão que liberta. Isso é uma tela em branco por uma curadoria intencional. O segredo é exatamente esse: parar de ver o armário vazio como um problema. Na verdade, ele é a chance perfeita para montar uma coleção que mostre a identidade atual, deixando para trás toda a bagagem e os errinhos de compras do passado. E para que essa tela em branco ganhe cor, mas sem virar bagunça, o guia propõe um cronograma muito inteligente. Nas primeiras 1 a 2 semanas, foco total e absoluto em sobrevivência. Nos próximos 1 a 2 meses, o trabalho é na versatilidade. E olha só lá entre o 3º e o 6º mês é que a personalidade entra no jogo. E a lógica faz todo sentido, né? É preciso resolver a sobrevivência imediata antes de querer expressar qualquer estilo pessoal a longo prazo. Passo 2. A fase de sobrevivência. Basicamente, o plano de emergência para as primeiras 2 semanas. Aqui, a ideia não é ganhar nenhum prêmio de moda, tá? O objetivo é só garantir o mínimo para conseguir sair de casa com dignidade e conforto. Imagina um cenário de emergência extrema, onde literalmente não tem nada para vestir no dia seguinte. O guia dá a ordem exata do que comprar. Primeiro de tudo, sapatos versáteis, porque não dá para andar descalço. Depois, uma calça. Em terceiro lugar, uma camisa ou camiseta básica. E se o clima pedir, uma camada externa, tipo uma jaqueta. Seguir essa ordem salva a pátria e garante a funcionalidade básica. Agora, expandindo um pouquinho esse cenário, a gente chega num verdadeiro kit de sobrevivência de 5 a 7 peças. E essa seleção é muito esperta. Pensa bem, um jeans escuro, uma calça de alfaiataria preta, 2 camisetas básicas, uma blusinha com um tecido mais nobre, um suéter fino, um tênis branco de couro e uma jaqueta. Sabe por que isso é genial? Com essas cores mais neutras, essa listinha enxuta cobre desde a ida ao supermercado até uma reunião formal de trabalho. E isso ilustra de forma brilhante o poder de um guarda-roupa planejado. Juntando essas pouquíssimas peças de emergência, já dá para criar uma baita variedade de visuais. Aquele jeans escuro com a camiseta branca tá perfeito para o dia a dia. Mas se pegar o mesmo jeans e jogar a blusa de seda, pronto, já rende um almoço de negócios. São mais de 10 opções completamente diferentes e adequadas, saindo de uma base muito pequena. Passo 3. Versatilidade. Chegou o momento de construir aquela cápsula para os próximos 1 a 2 meses. É agora que o nosso kit de sobrevivência começa a crescer. E guardem esse número, 15 a 20. O material destaca que ninguém precisa de um armário abarrotado. Com apenas 15 a 20 peças bem escolhidas, que conversem entre si, é possível gerar mais de 100 conjuntos diferentes. É a prova de que, no mundo do estilo inteligente, quantidade absolutamente não é sinônimo de qualidade. Mas aí vem a pergunta: como comprar tudo isso sem quebrar a conta bancária? As estratégias econômicas apontam direto para os brechós. O mercado de segunda mão é a grande estrela aqui, podendo cobrir até metade das compras. O restante se resolve caçando liquidações em lojas de departamento e, claro, trocas e doações entre amigos. Isso forma a base financeira para reconstruir tudo sem criar dívidas, sempre seguindo uma lista de compras super estrita.
Só que comprar em brechó exige técnica. Para garantir que a qualidade não seja sacrificada pelo preço baixo, tem um checklist altamente prático que precisa ser seguido. Tem que olhar bem o tecido para achar manchas escondidas, checar todas as costuras, ver se o zíper funciona, se todos os botões estão firmes, examinar se a bainha não está desfiando e a dica de ouro, colocar o tecido contra a luz para ter certeza de que ele não está fino demais, prestes a rasgar. Passo 4. A fase da personalidade. É a hora de contar uma história através das roupas, ali entre o 3º e o 6º mês. Com aquela base neutra já funcionando, a gente finalmente pode adicionar com toda a intenção do mundo itens que demonstram o estilo individual. É o momento de trazer cores vibrantes, estampas únicas ou um acessório marcante. O truque aqui é a regra dos 20%. Para manter o equilíbrio, acontece o seguinte: para cada 5 peças neutras da base, deve-se adicionar exatamente uma peça de personalidade. Isso mantém o guarda-roupa super coeso e combinável, sem perder aquele toque pessoal que quebra a monotonia. Mas, alerta máximo agora. Existe um limite de 30 peças no total. Nessa fase, rola uma armadilha psicológica super perigosa, a síndrome do armário vazio. Acontece que a nova estabilidade traz uma empolgação, e isso pode levar a compras excessivas de novo. Ultrapassar o teto de 30 itens é pedir para voltar à estaca zero, aquele armário confuso, cheio de roupas paradas e muito dinheiro desperdiçado. Passo 5. Cuidados e manutenção. Como proteger todo esse nosso investimento? Quando a gente tem pouca roupa, fazer com que elas durem passa a ser uma necessidade absoluta para manter a elegância. E a boa notícia é que não precisa gastar rios de dinheiro em lavanderia. Um kit de manutenção super acessível resolve tudo. Uma escova de roupas, uma pedra pomes para remover bolinhas de suéter, uma tesourinha para fios soltos, agulha e linha para salvar botões e o clássico sabão de coco em barra para tratar mancha localizada. Ferramentas super simples, mas que fazem as roupas durarem anos. Outro ponto vital é o ajuste fino. Analisando a relação entre o custo e o impacto de pequenas reformas em uma costureira, fica nítido que o retorno é maravilhoso. Fazer a bainha de uma calça, ajustar a cintura para não ficar caindo ou encurtar mangas são serviços baratos, mas que transformam completamente o caimento. Vale sempre lembrar, uma peça mais em conta com caimento perfeito sempre vai ter uma aparência melhor do que uma peça cara e mal ajustada. Passo 6. A mentalidade curada. A importância da confiança acima da quantidade. Ter um armário minimalista esbarra muito no psicológico, naquela ideia de saber lidar com a repetição. E para garantir que ninguém perceba que as peças estão sendo repetidas, tem truques geniais de estilo. Trocar os acessórios, tipo lenços e cintos, já muda a cara do visual. Trocar completamente o tipo de calçado, brincar com técnicas de sobreposição e até alterar o penteado. Tudo isso faz 20 peças se transformarem numa rotação de visuais que parece não ter fim. E assim chegamos à pergunta central desta nossa jornada. Como é que aquele momento de pânico diante de um armário vazio se transforma numa vida inteira de estilo intencional? A resposta está exatamente em seguir esse arco, aceitar a tela em branco, garantir a sobrevivência emergencial, construir a versatilidade com inteligência e só depois trazer a personalidade. Tudo isso mantido com uma mentalidade de muito cuidado. Para encerrar nossa análise, fica esse pensamento final e bem provocativo. O estilo não tem a ver com o que se possui, mas sim com a forma como a gente usa o que tem. Que esse mergulho sirva de inspiração para curar cada aspecto da vida de forma intencional, valorizando muito mais o propósito do que o simples acúmulo.